essa pesquisa extremamente importante, extremamente impactante no sentido político. E eu gostaria que a Luana, né, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é comentar, né, um pouco como que ela conta, né, na pesquisa dela, no livro dela, que ela passa de trabalhadora da redução de danos, né, para pesquisadora. Então, a Luana, ela atuou como trabalhadora da redução de danos com usuários, né, de crack, e ela passou para a condição de pesquisadora. E nessa passagem, ela se aproximou do que hoje a gente chama de proposta decolonial, né, uma proposta epistemológica de produção do conhecimento. Então, eu gostaria, as outras minhas 3 perguntas, né, são mais voltadas ao contexto, né, dessas mulheres. Então, essa é uma pergunta mais de cunho reflexivo, digamos assim. E aí eu gostaria que você comentasse, Luana, por favor. Então, o meu livro, ele conta um pouco, né, assim, dessa trajetória. Eu fui moradora do território que eu acabei pesquisando, né, durante muitos anos, trabalhei com redução de danos nas cenas de uso, e aí eu falo, eu me lembro que no título eu comento até que é um pouco desse caminho sem volta, né, que é quando eu saio desse lugar de trabalhar com redução de dano, né, com a estratégia de cuidado voltado para as pessoas que usam drogas nas cenas de uso, nos territórios dessas pessoas, tendo então uma vinculação com o Estado, né, com o governo do Estado da Bahia, com um projeto no governo do Estado da Bahia, para virar aí essa pesquisadora, mas também pesquisadora ativista, né, pouco que eu não abro mão um pouco dessa identidade, né, de colocar um pouco a minha pesquisa a serviço do contexto estudado. Então, a ideia da proposta da epistemologia decolonial, essa proposta de produzir uma pesquisa que ela responda a essas demandas do contexto, né, que responda não só as nossas questões, mas as questões que as companheiras colocam dentro do seu contexto aí de vida. E aí a perspectiva da epistemologia decolonial, eu acho que fala desse lugar de produção de conhecimento junto, dessa coteorização, né, desse convite para a coteorização e desse uso da pesquisa como ferramenta aí de uma reflexão conjunta sobre esses mecanismos de opressão, né? Então, quando a gente fala também de uma epistemologia decolonial, a gente está falando de descolonização, né? Então a gente está dizendo que existe aí uma epistemologia que ela é colonial, então que ela silenciou algumas vozes, que ela produziu o apagamento, que ela produziu pesquisas sobre mulheres usuárias de crack sem as mulheres usuárias de crack, que ela produziu ciência, que ela produziu política pública sem, a partir do lugar do silenciamento dessas vozes, né? E aí eu faço um resgate um pouco a partir dessa ideia da epistemologia de como grandes consensos sobre mulheres usuárias de crack foram construídos a partir de uma epistemologia colonial, né? De uma epistemologia que não cria uma relação, que não cria um vínculo, que não convida a pessoa a produzir ciência ou a entender que ciência é essa que a gente está produzindo, né? Eu considero muito importante assim a gente conseguir criar um canal onde as nossas pesquisas e a nossa ciência possa dar uma visibilidade. Então a gente empresta a nossa visibilidade para esses contextos, para essas vozes. E aí eu falo muito da pesquisa de um processo de parceria, né, com as companheiras, né? Então eu tenho tive uma relação de 10 anos, 9 anos com essas companheiras, desde esse lugar da redução de danos, né, que era um lugar limitado também, porque era um lugar de uma representante do Estado, uma representante do projeto, para entrar nesse lugar mais de um compromisso político mesmo, né? De uma metodologia que é uma metodologia amarrada à epistemologia, que vai usar a luta como um caminho de fazer pesquisa, né? Como um caminho também de fazer alguns temas ficarem mais compreensíveis para as mulheres e conseguir, assim, produzir uma ambiência não onde a pesquisadora vai lá e coleta os dados, sabe? Como nessa relação extrativista, como se fosse
enfim, uma relação de colheita, né? Você chega, você pega, você suga e você vai embora. Mas esse compromisso que ele não é um compromisso político, que ele está no fim da pesquisa. Ele está no começo da pesquisa, ele está no desenrolar da metodologia. Ele não é só você voltar a campo e dizer, ó, eu pesquisei isso de vocês, mas é você trabalhar todas as questões de pesquisa com o objetivo aí de, inclusive, de fazer algumas questões ser mais compreensíveis, não só para você, mas também para as companheiras, no sentido também de assim, construir caminhos de luta, né? Então, acho que, para resumo, nesse livro, eu falo da epistemologia decolonial, da importância da gente queimar alguns teóricos mesmo, que fizeram muito mal aí, produziram uma ciência colonial, uma ciência racista, que reificou um saber sobre as mulheres. Então, mulher usuária de crack, nenhuma mulher usuária de crack tem o direito à maternidade. Tem ciência que diz isso, sem evidência científica, né? Tem ciência que vai dizer que a mulher usa o crack e já vai ficar viciada e que a questão é o crack. Existiu investigações que produziram tipos ideais, estereótipos sobre essas mulheres, né? Essas são pesquisas produzidas por epistemologias coloniais que partem da ideia de que o sujeito que reflete é o sujeito universal, é o pesquisador, que não existe uma reflexão fora do pesquisador, do investigador. Aí eu falo no masculino aí de propósito. Mas esse convite que essa epistemologia faz é esse convite mesmo, é esse diálogo, essa troca de saberes e esse colocar a ciência à função aí de desvendar essas opressões. Não sei se eu respondi. Estou muito admirada, porque a gente sabe como que a gente habita, né, uma universidade, e eu acredito que até além da universidade, né, na forma de se produzir os dados, né, o jornalismo, né, como a gente estava comentando aqui agora, né, a informação, como que isso ainda é pautada por interesses masculinos, né, a forma como a gente faz, por exemplo, justiça, né, a forma como os direitos das mulheres são julgados nos tribunais, e é muito importante que a gente tenha pesquisadoras como você, que estão fazendo uma aposta, né, desenvolvendo um trabalho que seja um trabalho que sirva politicamente, né, para aquelas pessoas às quais você dirigiu a sua análise e que seja um trabalho também que ajude a alterar a forma da gente fazer ciência, né, uma ciência posicionada, uma ciência feminista, uma ciência antirracista. 3 questões que estão intercaladas, né? A primeira, como que a questão do uso de crack e a questão racial estão entrelaçadas, né? Eu acho que essa é uma questão urgente, né? A gente, enfim, eu não vou falar, porque essa questão é uma questão que me provoca, né, demais, mas sobre isso, né, gostaria que você comentasse. A segunda questão, que é sobre o tornar-se usuária de crack, eu acredito que o título do seu livro, né, é um título muito provocativo, que remete a uma filósofa, que é a Simone de Beauvoir, que é um cânone, né, também no pensamento feminista branco, né, europeu. Então, como que é esse processo? O que é esse processo do tornar-se usuária? Né? O que esse termo quer dizer? E, por último, você chegou a falar, né, sobre essas mulheres que não podem ser mães, né? Mulheres que têm essa maternidade negada. Como que se dá o exercício dessas maternidades nesse contexto? Então, gente, temos uma participação especial aqui. Então, eu vou tentar, então, responder as questões. Eu vou começar um pouco pelo processo de tornar-se mulher usuária de crack, né? Assim, ele é uma provocação também, né, a essa construção desse feminismo, desse conjunto de política pública que se constrói a partir de um feminismo branco, eurocêntrico, né, que entende um tipo de mulher, que entende um tipo de necessidade. E aí eu vou ler um trecho do livro, né, que eu acho que é bem significativo,
que ele mostra na pesquisa, eu tentei entender um pouco qual o caminho para que a mulher se torne uma mulher usuária de crack, né? Qual o caminho que leva uma mulher a fazer um uso abusivo de crack? A gente vai entender, eu trabalhei com um universo de 20 mulheres, 18 dessas mulheres, elas foram para a rua porque elas foram violentadas por parentes próximos, né? Então, estando na rua, encontraram um crack. O crack aparece como uma forma de lidar com situações que, sem o uso, era impossível, né? Então, situações de violência sexual de agentes do Estado, de agentes de segurança pública, de segurança privada, traficantes, parceiro, o cara que era um parceiro ali de rua, mas que ali no momento faz essa violência. Então, o uso de crack ele é entendido como uma maneira de lidar com situações que de cara não dá. Ela tem um trecho até que uma das companheiras trazem que é um momento que a dor ela não aparece, a dor ela está anestesiada, a memória ela some, né? A memória de que eu tive meu filho retirado, a memória de que eu sofri uma violência sexual, uma violência racial e de gênero, né? Aí, quando eu estou falando de violência racial, eu estou falando dessa violência que humilha desde esse lugar da racialidade, né? E aí, eu vou falar, vou narrar aqui um trecho, que eu acho que foi o trecho que surgiu aí esse título, que foi uma das parceiras, que ela acontece uma situação, ela vai na delegacia da mulher, e aí, enfim, vou ler aqui. Eu estava sendo ameaçada pelo meu marido. Eu ficava com ele ali na Praça dos Correios. Minha filha e ele. A gente estava morando na rua e eu fiquei com medo dele. E fui nessa delegacia da mulher. Eu não sabia como era isso. Então, nesse mesmo dia que eu fui ameaçada, juntei meu dinheiro, deixei a menina com a camarada e fui prestar queixa. Fui muito maltratada. Estava querendo falar das ameaças e a delegada perguntava se eu fumava crack, se eu tinha filho, que eu não deveria andar em certos lugares. Pedi a ela ajuda quase chorando. Precisava sair da rua e ir para algum lugar. Ela me disse que existia casa-abrigo, mas que eu não podia entrar porque era moradora de rua e usava droga e lá não aceita. Saí cheia de ódio. Aquela era uma delegacia para mulher, então eu sou menos mulher. Eu não sou uma mulher. Eu acho essa fala muito forte, né? Porque ela lembra uma frase da feminista que criou o feminismo negro, uma das criadoras do feminismo negro, que é a Soulju Tru, que é onde ela pergunta lá na conferência, né, se também a questão da racialidade é uma questão também que define aí o que é ser uma mulher também, né? Que a Simone de Beauvoir não vai colocar tanto acento nessa questão, mas o que é importante da gente trazer aí, o que é que essa fala ela nos mostra, né? Que primeiro que esses equipamentos da proteção à mulher, eles foram feitos com base nessa grande teoria, né, do feminismo branco. Então, ela é uma rede que vai ser restrita, né? A delegacia da mulher, ela vai trabalhar, e toda essa rede ela vai trabalhar com a ideia de violência, que é a violência de quem tem um domicílio, uma violência doméstica. Então, a tipificação da violência que passa por essas mulheres não entra, não tem um fluxo para essas mulheres. Então, essas mulheres elas não existem para as políticas de proteção. Elas não existem para as políticas de mulher, né? Elas não existem para as políticas de drogas, só existem no momento da violação dos direitos, né? Então, esse tornar-se mulher é mostrar como que uma mulher sai como que ela se depara com o crack, né? Como que ela cria uma relação com o crack, como que ela mantém uma relação com o crack, né? Então, muitas vezes, o uso do crack ele vem ali como um band-aid numa ferida aberta, né? Assim, uma forma de lidar com dores que são históricas, que não são, enfim, que circulam até hoje. E aí eu faço um pouco nesse capítulo, que eu trabalho com essa ideia do tornar-se mulher, faço um pouco de uma analogia, vou de Simone de Beauvoir, Grada Quilomba, para falar da delicadeza da universalização das mulheres, né? Quando a gente fala de mulher, de quais mulheres, quais questões que a gente lida, né? Da questão da maternidade, que eu acho uma questão que aí está entrelaçada também, eu vou respondendo da questão do racismo também nesse contexto. Então,
eu acompanhei 2 gestações, né, assim, 2 gestações completas e algumas histórias. Então, mulheres que já tiveram 7 filhos retirados, que mesmo assim tentam ser mãe, mais uma vez, mulheres que têm o sonho interrompido porque elas não podem maternar, né? Então, das consequências desse racismo que se implanta na questão do crack, na política de drogas, é essa questão do fluxo de retirada dos filhos das mães usuárias de crack, né? Porque o que tem acontecido? Essas mulheres, então, elas têm relatado que então, elas passam a usar o crack, né? Quando elas estão nesse momento da gravidez, da gestação, é o momento que a mulher diminui o uso de crack, é o momento que ela se organiza, é o momento que ela vai buscar o serviço de saúde, é o momento que ela vai buscar o serviço de acolhimento, é o momento que ela vai ali atrás do Minha Casa Minha Vida, né? É o momento em que o Estado deveria estar mais presente nessa oferta de serviço. E no lugar disso, essa mulher, ela faz uma vinculação na maternidade. Essa maternidade obriga que essa mulher apresente um outro familiar para que esse outro familiar saia com esse filho, com essa criança, porque essa mulher, ela não pode se responsabilizar pela criança, sendo mãe. O que acontece é que a maioria dessas mulheres tem vínculos familiares primários rompidos, porque tiveram os seus violadores foram seus parentes próximos, seus parentes da sua família nuclear. Então, elas não têm como endereçar o cuidado dos seus filhos a outro familiar. Então, o que acontece são as mulheres que saem da maternidade e que não podem amamentar os seus filhos, não podem ver os seus filhos, e os seus filhos são encaminhados diretamente para um fluxo de adoção. Então, isso é um crime absurdo. Está acontecendo nesse exato momento com o caso de Adriele em Florianópolis. Em Florianópolis, a gente teve uma questão da companheira que teve o filho e que não pôde amamentar, não teve o seu direito à amamentação, e a criança está, nesse exato momento, em sofrimento, porque a gente sabe, esse livro também fala sobre isso, que, inclusive, pesquisas em medicina já apontam que não existe qualquer complicação na criança. O crack, ele passa para a criança, não, o crack não passa para a criança não nasce viciada. Qual é o dano mesmo para essa criança? O dano é a separação mãe-bebê. O desenvolvimento neurocognitivo dessa criança, ela vai estar comprometida para o resto da vida dela, né? Isso por causa dessa arquitetura desse Estado racista, né? Não é qualquer mulher, né? Não é qualquer mulher usuária de crack, são as mulheres negras usuárias de crack, né? Na questão do Brasil. Eu estou no Uruguai, nesse momento, acompanhando 2 casos muito similares de mulheres em situação de rua, usuárias de pasta base, também que tiveram seu direito à maternidade violado por estar em situação de rua e por serem usuárias, né? Então, para a gente entender que nesse sistema proibicionista, a proibição ela se coloca como uma grande opressão, né? Então, as mulheres usuárias de drogas, as mulheres negras usuárias de drogas, elas vão receber uma punição muito mais cruel do Estado brasileiro, né? E numa perspectiva aí do continente também. O proibicionismo, essa é uma conversa longa, mas eu vou tentar resumir, ele esteve diretamente relacionado com a questão racial, né? Agora, no doutorado, eu me aprofundo um pouco mais disso, mas as primeiras leis de drogas, as primeiras leis de proibição, não foram leis que falaram sobre a saúde ou o bem-estar das pessoas. Foram leis que falaram sobre ódio racial. Foram leis que foram implementadas a partir do ódio racial, né? E a questão do crack, ela ressurge como também a partir... a questão do consumo de crack e do controle das chamadas epidemias de crack, ela não surge como uma questão social, né, que merece ali o acolhimento, né? A questão do crack, ela nasce como uma questão nos Estados Unidos das comunidades negras e que vai gerar também um conjunto de leis que vai afetar a população negra, né? A gente tem, com o advento da questão do crack no Brasil,
a gente tem, por exemplo, juízes que vão entender que o crack é uma substância mais perigosa e que algumas mulheres, só por estarem portando o crack, uma pedra de crack, elas são consideradas traficantes, né? Isso é ilegal no Brasil, né? Isso é ilegal, porque o usuário não é preso, né? Só que usuário e usuária tem cor no Brasil, né? E isso precisa estar regulamentado, né? Porque se você for uma mulher branca, usuária de crack, isso não vai acontecer com você, né? Você não vai ter que passar pelo sistema penal. Se você for mulher preta, isso acontece. Então, a questão do crack, ela é uma questão que ela tá, a questão da política do proibicionismo, ela está completamente entrelaçada com a questão racial, desde lá da década de 30, quando o proibicionismo foi criado, foi no mesmo momento como o proibicionismo no Brasil, quando ele vem para o Brasil, foi no momento do racismo científico, da democracia racial, onde se queria debater tudo menos cidadania negra, né? Aí chega uma estratégia de controle para dizer que a maconha deve ser proibida, que as drogas devem ser proibidas, mas não deve ser proibida para qualquer pessoa, deve ser proibida para algumas pessoas. Então, quando a gente fala de proibicionismo, a gente está falando de um sistema de opressão que cria uma hierarquia de privilégio para pessoas brancas no Brasil e para pessoas negras e indígenas, cria um processo de perseguição, ataque, criminalização, toda essa questão hoje que tem envolvido a política de drogas, ela não pode ser lida de maneira nenhuma no Brasil sem a gente entender aí isso que Lélia vai dizer da neurose, da grande neurose do Brasil, né, que é essa coisa de escamotear o racismo, né, de esconder o racismo, né, de não olhar essas interfaces e essa profundidade que o racismo vai ter, né. Então, a gente, quando fala da questão do uso de crack, quando a questão da epidemia de crack ela aparece muito fortemente no Brasil, a resposta poderia ser políticas de acolhimento, né? Poderia ser políticas de moradia, poderia ser política de saúde. Mas a gente recebeu um plano que chama Crack é Possível Vencer, que foi um financiamento de guerra, que gerou um aumento do carceramento feminino, que gerou um aumento de mortes nas favelas, que foi um financiamento que deu arma, deu munição, deu ferramenta de controle para nessa arquitetura de uma guerra, né? Então, nessa arquitetura da guerra, a questão do crack, ela é uma questão que ela foi colocada, a questão que ela é colocada como se fosse não é uma questão, a questão do crack, ela não é uma questão, a narrativa que a mídia, sobretudo a mídia, né, vai construir é de que, então, a grande questão é o crack, né? Não é o racismo, não é a desigualdade social, não são a ausência de uma pactuação, por exemplo, na década de 30, da construção de uma cidadania negra, de um código, de uma legislação para a cidadania negra. Então, a questão do crack ela é um bode expiatório, né? Ela é essa coisa que faz com que a gente pense que realmente a questão está na pessoa que usa, né? E, para concluir, né, para não falar muito, particularmente assim, no meio aí da pesquisa, a gente cria um movimento social, que foi aí, a Renfa também, o núcleo da Bahia da Renfa, e a gente começa a entender, então, a importância da gente ter esse tipo de conversa com as companheiras, sabe? E convidar as companheiras para a luta. A gente recebia companheiras que diziam que era culpa delas que seus filhos foram retirados, né? Que era culpa delas porque elas eram usuárias de crack, né? Como se fosse uma questão individual, né? E aí, enquanto pesquisador, enquanto militante, foi importante que a gente convidasse essas companheiras para a reflexão em uma perspectiva coletiva, né? Numa perspectiva de um letramento racial também, né? De entender a crueldade que é esse Brasil ainda tão colonial, né? Esse continente ainda tão colonial, esse continente que odeia a população negra e a população indígena, né? Então, foi importante conversar com essas companheiras de que isso aí é um projeto, isso não é uma coincidência, sabe? Não é coincidência que invadem Jacarezinho, não é coincidência
a retirada do direito à maternidade de mulheres negras. Não é coincidência se a gente olha a cor do encarceramento feminino. O nome disso é projeto. O nome disso é projeto bem arquitetado pela supremacia branca, né? Então, é preciso que a gente consiga criar caminhos de curar essas dores mesmo, sabe, das companheiras. E o caminho da luta tem sido um caminho interessante, tem sido um caminho bonito de se construir, né? Sabe? A gente consegue criar um espaço para debater isso junto com o feminismo, né? Debater o direito à maternidade, a maternidade dessas companheiras, né? E o que é ser mãe dentro de uma estrutura proibicionista, dentro de uma estrutura racista, né? E que odeia essas pessoas, e que odeia as pessoas, e que vai criar essas fantasias, como a fantasia de que a questão é o crack, de que é o crack que mata as pessoas, né? Eu me lembro que quando a gente fez a reportagem para a Carta Capital, e que o título era a antropóloga fala que política criminal não resolve, que as mulheres usuárias de crack merecem política de acolhimento. Eu recebi uma enxurrada de ataque no Instagram, assim, as pessoas foram atrás de mim para dizer assim, um monte de coisa, de que não era assim, de que isso era um absurdo, de que é a política criminal mesmo. Então a gente está numa disputa de narrativa muito forte no Brasil nesse momento, entendeu? Onde a gente precisa disputar de um por um essa nação, de que as pessoas elas não precisam passar pela política criminal, elas não precisam passar pelo encarceramento porque elas sofrem, né? Porque se elas estão usando o crack de uma maneira abusiva, né? É para conseguir lidar com situações que muita gente não conseguiria lidar de cara, né? Cada um de nós tem a sua metodologia, tem o seu jeito, tem o seu diazepam, tem o seu clonazepam, tem o seu vinho, tem a sua forma de lidar. Então, a substância psicoativa entra nesse bojo também. Mas entra também toda essa conspiração racial, né? Então, a gente não lê uma coisa separada da outra. Assim. Quando a gente pensa que o Brasil está no terceiro, né, no ranking do aprisionamento, né, da questão prisional no mundo, ocupa o terceiro lugar, né? De fato, como a Luana colocou, isso é um projeto, e isso é a duração, né, da colonialidade, né? A gente vê aí, por exemplo, né, a gente está no meio de um contexto político que diz que não existiu ditadura, né, não existiu escravidão no limite, né, e quando a gente vê a questão, né, de ter que batalhar o óbvio, né, o óbvio que seria o direito dessas mulheres a maternar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, que o Brasil comemora uma lei áurea, né, que decorre, né, de uma suposta benevolência, né, de uma princesa, e ao lado disso, né, a questão do ventre livre, né, o impedimento dessas mulheres que passaram pelo processo de colonização foram escravizadas, a batalha que as historiadoras mostram, né, ainda bem que a gente tem esses registros, né, e ainda bem que tivemos essas mulheres, sobretudo, de ir atrás de seus filhos, né? De ir atrás, de correr atrás, de fazer 1001 artimanhas, estratégias para garantir o direito ao cuidado das crianças. E a gente está aqui em 2021, né? E vendo essa situação acontecer. Então, assim, Luana, eu queria te dizer que muito, muito, muito parabéns pelo seu trabalho.